Como é do conhecimento de todos, tivemos a premiação da Bola de Ouro, premiação essa que é feita pela France Football e também é conhecida como Ballon d'Or. Com perdão do meu francês, que acho que não é muito bom, eu queria perguntar a vocês, será que todos os nomes escolhidos nessa premiação foram unânimes? Será que nenhum deles gera algum tipo de questionamento? É justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu me chamo Mauro Maia e esse é o Los Futebólicos, o canal que convida todos vocês a aprofundarem o debate sobre o esporte mais amado do planeta. E hoje estamos aqui para falar de Bola de Ouro. Por quê? Sempre que tem uma premiação como essa, muitos pontos são colocados em pauta. Né? Polêmicas, unanimidades, jogadores que deveriam estar na lista, mas não estão. Questões aí que são pontos de discussão legais de serem abordados aqui por nós do Los Futebólicos. E a gente não poderia também, diante de uma premiação dessa, deixar os nossos pitacos, né? E eu estou representando aqui, logicamente, o canal como um todo. Não necessariamente a opinião de todos, mas vou deixar a minha opinião aqui sobre a lista da France Football, da Bola de Ouro. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que eu não gosto muito da data escolhida para a realização da premiação, pelo fato de que já estamos em uma outra temporada, um tempo se passou após a temporada de avaliação, que é a temporada 21-22, temporada utilizada aí, diante de todos os critérios adotados pela France Football, para escolher os atletas, né, agremiações e etc., que foram alçados aos prêmios mais desejados, digamos. E eu não gosto muito desse período, porque acaba ocorrendo, principalmente para o telespectador ali, uma confusão diante do que está acontecendo na temporada atual. Então eu já deixo aí a minha discordância em relação à data escolhida para a realização da premiação. Sem mais delongas, vamos aos nomes que foram premiados durante a cerimônia. Temos aí o primeiro deles, que é o Karim Benzema, o melhor jogador da temporada 21-22. Acredito que estejamos diante de uma unanimidade, né? Afinal de contas, o Benzema fez 44 gols em 46 jogos, ainda deu 15 assistências e faturou aí o título da Champions Espanhol, Supercopa da Europa e Supercopa da Espanha. São muitos títulos por parte do Benzema e que, lógico, que alçam o jogador à condição de melhor jogador da temporada 21-22. Além disso, é necessário ponderar também que não só o aspecto quantitativo é algo observado. Afinal de contas, o Benzema ele foi muito importante na Champions, né? A competição aí mais desejada por todos os clubes europeus. E o Benzema foi importante numa fase que é crucial, que é a fase de mata-mata. A fase ali onde o Benzema ajuda o Real Madrid a eliminar o PSG com muita propriedade, por exemplo. Aquele jogo, inclusive, para mim, ele é um ponto-chave e determinante para que essa congratulação aí do Benzema ocorra. E não só, foi importante também na sequência do mata-mata. Né? Então, são pontos que precisam ser lembrados dentro do contexto da linha temporal que acompanhou a temporada. E não só, né? Vamos ser sinceros aqui, na La Liga, o Benzema também foi muito bem, também demonstrou toda a sua qualidade, sendo, inclusive, o artilheiro com 27 gols. Né? Então não é para menos que ele seja realmente escolhido como o melhor jogador da temporada. Curiosidade interessante sobre o Benzema nessa premiação é também que o Benzema é o quinto francês a chegar à condição de Bola de Ouro. Antes dele, ganharam a Bola de Ouro o Raymond Kopa lá em 1958, o Michel Platini em 83, 84 e 85 e o Zinedine Zidane em 98, ano que a França faturou a Copa do Mundo. Além do Benzema, também tivemos o Sadio Mané e o Kevin De Bruyne fechando esse pódio. E aí já tem questões a serem debatidas, porque eu particularmente, apesar de entender que a temporada do Sadio Mané ela é muito boa, eu não acho que seja para tanto, né? Então, assim, esse pódio aí para o Mané, muito embora seja um atleta sensacional, tenha feito uma baita de uma temporada, mereça realmente estar ali no top 10, eu não acredito que o Mané deveria estar em segundo colocado. E também acho que o Kevin De Bruyne, apesar de toda a sua qualidade, primando aí pelos critérios individuais, coletivos, não acho que seja para tanto. Então, acredito aí que o pódio deveria estar formado de outra maneira para mim, o segundo e terceiro lugar. Eu já vou deixar claro quem eu colocaria no segundo e no terceiro lugar. Mas, para isso, eu vou trazer aqui à baila os outros nomes que fecharam o top 10 para que vocês possam observar e entenderem o que eu estou falando aqui sobre este pódio. Bom, temos um top 10 formado, além do pódio, por Lewandowski em quarto, Salah em quinto, Mbappé em sexto, Courtois em sétimo, Vini Júnior em oitavo, Modric em nono e Erling Haaland em décimo. Existem pontos a serem observados, afinal de contas, para mim não tem muito cabimento o Mbappé e também o Vini Júnior estarem onde estão. Afinal de contas, o Vini Júnior é um jogador que não só marca o gol na final, mas é um jogador que ganha uma importância gigantesca no que é o maior clube do mundo, a gente está falando do Real Madrid, formando uma dupla mortal com o Benzema e sendo determinante em todas as competições que ele disputou, enquanto o francês, o Mbappé,
foi tão importante quanto dentro do contexto do PSG, sendo inclusive o melhor jogador da temporada do Paris Saint-Germain, levando o time de Paris às quartas de final da UEFA Champions League. Então o Mbappé foi determinante também nesse contexto. Então, para deixar claro para vocês, meus amigos, o meu top 3 seria formado por Benzema, que é unânime, como eu já disse. Em segundo lugar, colocaria o Mbappé e em terceiro, o Vini Júnior. Seria este o meu top 3, diante dos critérios de individualidade, importância dentro do coletivo e também conquistas com o coletivo. Afinal de contas, títulos também são importantes para parametrizar as nossas escolhas. A fim de observar um pouco por que o segundo lugar para o Sadio Mané é algo que traz questionamento e também por que o Vinícius não merecia estar em oitavo, eu emparelhei os números dos dois aqui ao longo da temporada para que a gente possa também dar uma olhada. Quando observamos os números, percebemos que o Vinícius tem uma vantagem em relação a alguns dos atributos, mas eu vou chamar a atenção para outras coisas. O Vinícius foi campeão da Champions com o Real Madrid, marcando gol na final e tendo um desempenho bem importante em vários dos jogos que o Real Madrid realizou dentro da competição europeia. Além disso, na sua liga nacional, o Real Madrid precisou muito do Vinícius para ganhar vários jogos. Vinícius que apresentou um desempenho exemplar, estando ao lado do Benzema, e auxiliando o Real a vencer diversos jogos dentro dessa combinação em dupla com o francês. Então, para mim, sim, o Vinícius deveria estar no top 3, ou pelo menos no top 5 da avaliação da Bola de Ouro. Saindo do universo masculino e adentrando o universo feminino, tivemos a eleição da Alexia Putellas como melhor jogadora da temporada 21-22, com 54 jogos, 42 gols, 22 assistências e ganhando com seu time, que é o Barcelona, títulos espanhol, Supercopa da Espanha e a Copa de la Reina de Futebol, ficando em segundo lugar na Champions League, perdendo o título aí para o Lyon, mas um atleta que fez uma baita de uma temporada, sendo artilheira da Champions League, por exemplo, a Champions League feminina, teve a artilharia de Alexia Putellas, né? Então a gente precisa valorizar de fato o que faz a Alexia Putellas, porque é o segundo ano consecutivo que esta mulher, meus amigos, se torna a melhor jogadora do planeta. Ao lado da Alexia, tivemos a Beth Mead, do Arsenal, a inglesa, e também a australiana Sam Kerr, do Chelsea, que mereceram realmente estar no pódio. Corroboro aí com as escolhas feitas pela France Football. Belíssimas atletas todas, jogaram muita bola na temporada 21-22. Meus amigos, voltando para o universo masculino, uma outra unanimidade, eu acho, né? Acho que não tem muita conversa que o Courtois foi determinante para o Real Madrid na Champions League. Quem não lembra da final que o Real fez contra o Liverpool, na qual o Courtois fez aquela defesaça na maior chance que o Liverpool teve com o Salah, e não só, outros tantos momentos da temporada em que o Courtois foi importante. Um Real que sofreu muito em vários jogos, mas pela mística conseguiu virar reveses ali nos placares muito complicados, e o Courtois foi peça fundamental para que o Real Madrid chegasse onde chegou, e sim, é muito justa a eleição do Courtois como o melhor goleiro da temporada 21-22. Lembrando que o Courtois também aparece na lista, né, da Bola de Ouro para melhor atleta, para melhor jogador da temporada 21-22, só que, obviamente, o prêmio para goleiros ele é apartado, já tem um tempo já que o prêmio para goleiros ele é diferido. Em segundo e terceiro lugar, tivemos o Alisson como vice-campeão da UEFA Champions League, perdendo justamente para o Real. Acredito que tenha sido uma boa temporada do Alisson, não a melhor, mas uma boa temporada do Alisson. E aí tô falando não a melhor que eu digo na carreira, né? Acho que o Alisson fez temporadas melhores com a camisa do Liverpool. E o Ederson ficando ali em terceiro, tendo uma temporada também muito interessante pelo Citizens. E acho que é razoável. Acho que a lista é razoável. E agora nós chegamos para um ponto sensível, porque temos aí o Copa Trophy, né? Que é uma espécie de premiação para o Sub-21. Jogadores Sub-21 que fizeram a diferença na temporada. E quem ganhou dessa vez foi o Gavi, repetindo, em termos de agremiação vencedora nesse quesito, o que aconteceu na temporada passada, onde tivemos o Pedri como campeão da categoria. Em segundo lugar ficou o Camavinga, em terceiro o Musiala. E aí eu chamo a atenção para vocês, porque eu discordo bastante do primeiro lugar. Eu acho que o Gavi não deveria ter sido escolhido como o melhor jogador Sub-21 da temporada 2021, porque para mim, o nome que deveria estar em primeiro, ele ficou em quarto. E eu estou falando do Jude Bellingham, jogador que abre esse top 10 de atletas sub-21, que estão aí dispostos, atletas muito bons, todos os 10 atletas escolhidos são bons atletas, com muita qualidade, e o Jude Bellingham para mim foi o primeiro, porque fez uma temporada onde teve dominância no meio campo do Borussia Dortmund, em muitos momentos foi importante, foi um gatilho importante para pressionar, mas também em termos de construção. E eu acredito que o Bellingham tem amadurecido muito dentro do futebol alemão. Acho que a temporada dele, 21-22 no caso, né, é bem acima para o que se espera de um garoto de 19 anos. E isso é algo a ser levado em consideração quando pensamos no futebol europeu. Acho, inclusive,
que o Jude Bellingham está um pouco descolado desses outros jogadores que estão listados entre os 10. E são caras aí que a gente vai ver muito provavelmente nos grandes clubes europeus, na primeira prateleira, sendo protagonistas, além de tudo, muito em breve. Alguns deles já trocaram de clube, né? A gente está falando aí só para ficar mais claro, tem o Nuno Mendes em quinto lugar, tem o Gvardiol que ficou em sexto, tem o Gravenberch que ficou em sétimo, o Bukayo Saka que ficou em oitavo, o ADM que ficou em nono e o décimo que foi o Florian Wirtz. E só para deixar claro, tá, pessoal, não que o Gavi seja um mau atleta ou que ele não mereça ser valorizado, até porque a gente está falando aí de um atleta de 18 anos que assumiu a titularidade na temporada passada do Barcelona, conseguiu ser titular em muitos momentos na seleção espanhola, foi importante nesse sentido. Na La Liga, por exemplo, conseguiu dar 5 assistências e fazer 2 gols, né? Então, assim, tem que ser valorizado toda essa personalidade do Gavi para entrar e jogar com a camisa do Barcelona, um dos maiores clubes do planeta. Então, nesse contexto, eu imagino que ele deva, sim, ser valorizado. Porém, quando a gente olha o pódio, eu acredito que ele não mereça a primeira colocação. Para mim, é do Jude Bellingham, é algo que precisa ser realmente colocado aqui. Para mim, uma das minhas maiores discordâncias em relação à premiação. O Camavinga e o Musiala também são belos atletas, né? Atletas aí que conseguiram ter um desempenho muito efetivo nos seus clubes e com concorrência muito alta, né? Afinal de contas, o Camavinga tinha um trio de meio campo ali para poder disputar, que é complicado. Você falando de Kroos, Modric e Casemiro, né? Então, assim, é algo que precisa ser levado em consideração. Das vezes que ele entrou, ele foi muito bem, ele segurou a barra muito bem, mudou o jogo, né? Quando ele entra contra o PSG, por exemplo, ele é determinante na Champions League. Então, acredito eu que o Camavinga já tenha demonstrado esse quê de madridismo, né? Jogador que já entra e assume uma responsabilidade gigantesca, que já consegue jogar com a personalidade e tudo mais, e fazer diferença. Acho que o Camavinga merece estar aí. E o Musiala também, todas as vezes que entrou pelo Bayern, foi muito bem, de fato. Feitas essas considerações, chegamos ao Prêmio Doutor Sócrates, um prêmio que avalia, né, de fato, as ações sociais que os atletas realizaram durante o ano e premia tais atitudes, tais condutas como sendo algo digno, né? E logicamente que essa premiação ela é apenas simbólica. Eu lembro do Dr. Sócrates como um símbolo de democracia, de igualdade, um jogador que realmente fazia diferença nesse sentido, um dos maiores representantes daquela democracia corintiana que tanto conhecemos, né? E o Sadio Mané ganhou o prêmio Sócrates, e tem 2 motivos aqui que eu trouxe, que é justamente a doação de cerca de 2,7 milhões para construir um hospital com maternidade em Bambali, numa região super carente, que tem um déficit muito grande no que diz respeito a recursos. E, além disso, ele também paga R$ 366 a cada família e fornece internet 4G de forma gratuita para todos de Bambali. Então, a inclusão acaba ocorrendo de alguma maneira por conta da ajuda do Mané em Bambali, tá? Bambali, que para quem não sabe, é uma pequena aldeia na província de Sédhiou. Eu não sei se é exatamente assim que fala, mas é uma pequena aldeia na província de Sédhiou que fica em Senegal, país, terra natal de Sadio Mané. E para finalizar a nossa análise, tivemos o Manchester City como o melhor clube da Bola de Ouro, o melhor clube da temporada 21-22, segundo a Bola de Ouro da France Football. A justificativa foi que o Manchester City conseguiu emplacar uma quantidade maior de atletas do que outras agremiações no rol dos 30 melhores da temporada, que gerou uma certa discordância nas redes sociais. O Real Madrid, por exemplo, no momento ali do evento, quando foi deflagrada a vitória do Manchester City nessa categoria, deixou aqui uma publicação no seu Twitter com 2 olhinhos, talvez como uma forma de repúdio, né, de discordância. Imagino eu que não tenha sido para concordar com a eleição, né? Afinal de contas, o Real Madrid ficou como o 3º melhor clube nessa eleição da Bola de Ouro, perdendo também para o Liverpool. E aí, para não ficar só na seara do clube em si, o Toni Kroos, atleta meio-campista do Real Madrid, tão conhecido, também deixou a declaração dele, questionando o Real Madrid, 3º melhor clube da temporada 21-22, e aí marcou o Real Madrid, né, questionando, e logicamente que tem um tom de ironia, de sarcasmo ali por parte do Toni Kroos, e eu concordo com ele. Eu acho que o Manchester City ser o primeiro clube nessa categoria não me cai muito bem. Até porque, se formos avaliar, no top 10 temos 4 atletas do Real Madrid. Temos o Benzema como o melhor jogador da temporada 21-22, o Courtois em 7º, o Modric em 9º e também o Vinícius Júnior em 8º. Então temos 4 jogadores aí formando esse top 10. Além disso, temos também o Casemiro dentre os 25, né? Então são pontos aí a serem observados e atletas de extrema importância na temporada.
Ou seja, não sei se era realmente para o Manchester City estar em primeiro. Afinal de contas, além de todos os atletas que eu mencionei, o Real Madrid foi campeão da La Liga e campeão da Champions League. Supercopa da Espanha, o Real Madrid ganhou uma série de títulos, né, nesse contexto e ficou um pouco complicado assim, para aceitar o Manchester City na primeira colocação. Bom, meus amigos, essa foi a análise do Los Futebolicos acerca da premiação da Bola de Ouro da France Football. E eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem gostado, eu já peço para deixarem aquele like, se inscreverem no nosso canal e também ativarem as notificações. Afinal de contas, o YouTube ele avisará aos senhores que ativaram as notificações acerca de qualquer conteúdo novo que tenha sido publicado aqui no nosso canal. E além disso, peço também que vocês comentem o que vocês acharam mais absurdo nessa premiação da Bola de Ouro e o que vocês concordaram, como vocês montariam o seu top 3 do melhor jogador da temporada 21-22. Acham que o Vini Júnior deveria estar no top 3 como eu? Então deixa aí nos comentários o que vocês acham acerca da premiação da Bola de Ouro. E diante disso, eu me despeço e vou ficando por aqui.